Olha só, acho que o pessoal do PT está preocupado com o filme Dark Horse, né? O Rogério Correia, aquele petista lá de Minas Gerais, e um pessoal do grupo Prerrogativas, entrou com uma ação no TSE para impedir a exibição do Dark Horse no período eleitoral, né? Queriam mais uma vez censura contra o filme do Bolsonaro. Você lembra que em 2022 rolou uma censura também contra um documentário da Brasil Paralelo que falava sobre a facada do Bolsonaro e coisa e tal, que ia ser lançado entre o primeiro e o segundo turno, e foi nessa ocasião que ficou famosa a frase da Carmen Lúcia, né, doutora Carmen Lúcia, que não, porque o cala-boca já morreu, mas cala a boca, não pode falar até as eleições. Né, ela falou que não admitia censura, mas nesse caso vamos admitir censura e coisa tão absurdo, completo. Detalhe, né? Censura prévia, porque ninguém viu o documentário da Brasil Paralelo, da mesma forma que ninguém viu ainda o documentário, o filme Dark Horse do Bolsonaro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, como é que vai ser essa história. Mas, por enquanto, não foi avaliado. Tá? O que eles consideraram é que havia ilegitimidade das partes, ou seja, o pessoal que propôs a ação não poderia ter proposto essa ação. Ou seja, uma coisa técnica. Né? O carimbo estava errado lá, usaram o carimbo errado para protocolar a parada. É possível que mais adiante o PT faça o protocolo correto e faça o pedido formal, e aí o TSE vai avaliar isso daí. Eu acho que o TSE deveria permitir o filme, porque afinal, aqui ó, TSE nega pedido para suspender desfile da Acadêmico de Niterói sobre o Lula. A minha visão, o desfile da Acadêmico de Niterói é muito pior do que o filme do Bolsonaro. Porque o filme do Bolsonaro, só quem vai assistir é quem comprar a entrada e for no cinema e assistir o filme, né? Quem vai fazer isso é quem gosta do Bolsonaro mesmo, não tem essa história, né? Por outro lado, o desfile da Acadêmico de Niterói passou em todas as redes de televisão, passou na Rede Globo, né? Foi ali, todo mundo falou sobre isso, então assim, me parece muito mais sério. Se no caso do desfile do Lula não fizeram nada, no caso do filme do Bolsonaro não tem sentido também. E tem um outro detalhe nessa história, né? O filme não é sobre nenhum candidato, é sobre o pai de um candidato. Né, o desfile do Lula foi sobre o candidato Lula, né, foi sobre a história do Lula. Né? Enfim, vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de junho de 2026, por volta de 1h da tarde, e as notícias foram sugeridas. Quanto maior o amor, mais caro o seu custo. Peter não lê mais minhas notícias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó, o TSE rejeitou o pedido de aliados do Lula contra a exibição do filme Dark Horse durante as eleições. Então tá aqui, ó, o pedido foi feito pelo idiota Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e o grupo Prerro, aquele grupo que diz ser um grupo judiciário garantista, mas na verdade é um grupo de ação política de esquerda, né? Com base no argumento de que a ação foi negada com base no fato de que a solicitação não foi feita por alguém que diretamente concorrerá à presidência da República. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. O TSE admite que para você fazer uma petição pedindo algo contra um determinado candidato, você tem que estar concorrendo numa eleição no mesmo âmbito daquela pessoa. Então, por exemplo, se você é um deputado, é candidato a deputado em Minas Gerais, você pode entrar com uma ação contra outros candidatos a deputado em Minas Gerais. Tá? Se você é candidato a deputado no Paraná, você pode entrar com ação contra outros candidatos ao Senado, ao Congresso do Paraná. Se você é candidato a senador em Brasília, você pode entrar com ação contra outros candidatos a Senado em Brasília. Você não pode entrar com uma ação contra um candidato que não tem nada a ver com a sua área, porque você não é afetado por aquilo, né? Então, esse foi o entendimento do TSE, o entendimento do Cássio Nunes. Então, ele não chegou nem a olhar se o caso era justo ou não era justo, né? Eu acho que é injusto, mas enfim, ele não chegou a olhar isso, né? Os representantes não disputam eleição na circuncisão nacional, tendo em vista Rogério Correia de Moura Batista, é deputado federal e pré-candidato ao mesmo cargo pelo estado de Minas Gerais, ao passo que Marco Aurélio de Carvalho, advogado, sequer alegou pretensão de concorrer nas eleições de 2026, portanto nenhum dos dois tinha legitimidade ativa para essa ação. Legitimidade ativa é o nome que se dá a quem tem o direito de entrar com uma determinada ação, né?
Nesse contexto, ausente a legitimidade ativa na representação por propaganda contra candidatos que não concorrerão ao cargo de circuncisão nacional. Então é isso daí. Então ele nem olhou para a coisa, nem olhou para o negócio, né? Tem mais explicações aqui, que a mesma coisa fala aqui. Ao analisar o caso, Nunes Marques não chegou a examinar o mérito das alegações. O ministro entendeu que os autores não tinham legitimidade para apresentar representação perante ao TSE, né? Agora, isso pode ser contornado, né? Basta o Lula entrar com essa ação, né? Ou Lula, ou então o cara do MBL. O cara do MBL é capaz de entrar com essa ação também, né? E esse pessoal todo, essas linhas auxiliares do PT podem entrar com essa ação. Qualquer um que seja candidato a presidente da República pode fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu prevejo outros problemas, né? Porque, como eu disse, o filme não é sobre um candidato, é sobre o pai de um candidato, né? Isso não quer dizer nada em termos de se eu estou fazendo propaganda para aquele candidato. O fato do seu pai ser uma coisa muito fantástica não quer dizer que você seja necessariamente, né? Eu sei, eu entendo. É lógico que o Flávio Bolsonaro, muito do capital político do Flávio Bolsonaro deriva do Jair Bolsonaro. Mas na prática, o filme não faz propaganda do Flávio Bolsonaro, faz propaganda do Jair Bolsonaro, né? Além disso, você tem o caso do desfile do Lula, que também naquela época houve uma representação que foi colocada e o pessoal entendeu que não cabia censura prévia, tá? O que foi entendido naquela época, lá em fevereiro, é que eventualmente quem entrou com essa ação foi o comitê do Flávio Bolsonaro, portanto tinha a legitimidade ativa para entrar com essa ação, mas o TSE na época entendeu que não cabe censura prévia, né? Que coisa curiosa, né? A presidente era a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia que falou que não, Cala a Boca morreu, mas eu vou calar a boca do Brasil Paralelo aqui, porque afinal é um caso excepcional e não sei o que lá e coisa e tal. É um absurdo isso, né? Justiça de conveniência do pessoal. Algo realmente vergonhoso. Aí dessa vez a Carmen Lúcia tomou uma decisão correta. Eu acho que foi correta, tá? Eu acho que nem o desfile do Lula, nem o filme do Bolsonaro deveriam ser censurados. O que foi colocado nesse momento é que, chegando o período eleitoral, pode-se entrar novamente com essa representação para ver se houve algum impacto em termos eleitorais aí desse desfile do Lula. E, evidentemente, o Lula também vai poder entrar com a mesma coisa com relação ao filme do Bolsonaro, tá? Mais uma vez, eu não acredito que seja problema. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro não é retratado como personagem principal nesse filme. Eu imagino que ele até apareça no filme, né? Os filhos do Bolsonaro devem aparecer no filme. Mas ele não é o personagem principal, né? Ao contrário do desfile da Acadêmicos de Niterói, em que o Lula era o personagem principal, né? Enfim, tá aqui, foi rejeitado, não tem problema, né? Agora, a questão toda é a grande questão que faz o Alexandre Garcia aqui. Por que o filme Dark Horse preocupa tanto o PT? Né? Porque, como eu falei para vocês, é um filme, vai passar no cinema. Só quem vai assistir o filme Dark Horse é quem comprar a entrada e for no cinema assistir. Não é um negócio de exibição pública e gratuita para todo mundo e coisa e tal. Então, não é propaganda eleitoral, não tem isso, né? Quem vai assistir é quem gosta do Bolsonaro mesmo e pronto, acabou, não tem esse negócio, né? O Alexandre Garcia continua aqui, ó. Estou impressionado com a movimentação do PT e com a importância que o partido está dando ao filme Dark Horse. E fazendo propaganda, né? Tá todo mundo ouvindo falar do Dark Horse e coisa e tal. Tô para te dizer que vai ter gente que vai assistir esse filme só de curiosidade para ver o que é o filme, né? Isso chama atenção especialmente porque o cinema, que já foi a principal fonte de entretenimento audiovisual, desde os tempos do cinema mudo, vem perdendo espaço ao longo dos anos. E ainda assim parece provocar receio. Por que receio? Lembra? Em 2010 teve o filme do Lula, né? O Lula teve o filme do Lula também, né? Esse receio é visível a ponto de buscarem o Supremo e o STF para investigar a origem dos recursos que financiaram o filme. Então já tem isso, né? Falaram sobre a origem dos recursos aqui, ó. O presidente do PT está dizendo que o caso Dark Horse pode ter maior impacto eleitoral ainda, que não sei o que lá, e que eles estão planejando não sei o quê. Mas, olha só, a produtora, ela apresentou uma auditoria em que ela mostra o custo completo do filme Dark Horse, 75 milhões de reais, mostrando que tudo que foi enviado pelo Vorcaro foi gasto no filme mesmo, e mais alguma coisa. E a defesa contratou perícia e investigação em São Paulo e afirma que não usou verba pública na obra sobre o Bolsonaro. O nome do Vorcaro e de outros eventuais financiadores do filme não são citados no documento. Por quê? Porque o objetivo do documento é mostrar que o Heaven Gate, né, que é o nome do fundo
lá nos Estados Unidos é que financiou o filme, né, que botou dinheiro no filme. Ah, mas aí o Vorkaro botou dinheiro no fundo. Pois é, o Vorkaro botou dinheiro no fundo porque quis, né? Então tá aqui, ó, o polêmico Dark Horse Azarão em inglês teve um custo total de 13,4 milhões, ou cerca de 75 milhões de reais. 3,4 milhões de dólares, ou 75 milhões de reais. E não recebeu incentivos ou recursos públicos, segundo uma perícia privada contratada pela defesa da Go Up Entertainment, né? Então, ou seja, uma boa notícia isso daqui, já mostra que o pessoal preventivamente está evitando qualquer questionamento. E, no entanto, continua o PT caçando pelo em ovo aí para tentar achar alguma coisa errada no filme, colocar coisa... Por que esse pessoal está tão preocupado, né? Ele aponta aqui, ó, que o filme do Dark Horse foi feito com dinheiro privado, né? No caso, o investidor, o Vorkaro, firmaram um contrato com expectativa de retorno via bilheteria, como aliás devia ser a regra, né? Em contraste, temos o modelo da Lei Rouanet, que utiliza recursos públicos. Em tese, esses recursos deveriam incentivar orquestras do interior, grupos teatrais emergentes, companhias de balé em formação. Na prática, acabam frequentemente beneficiando artistas consagrados que cobram ingressos caros e acabam usando isso como uma espécie de cobertor contra o risco. Eles não têm risco nenhum. Se lucrarem, o dinheiro é deles, o lucro é deles. Se der prejuízo, empurra para a Lei Rouanet, não tem problema nenhum, né? Então, ou seja, quem deveria ser investigado é, de fato, esse pessoal da Lei Rouanet, esses filmes que fizeram sobre o Lula. Aliás, também tem um filme a favor do Lula que vai ser estreado esse ano, tá? Tem um outro filme do Lula que está para estrear aí, justamente feito por um documentário que estão fazendo aí, né? É lógico, né? Evidentemente que vão fazer uma besteira dessa, né? Enfim, a boa notícia é essa, o Dark Horse vai estrear, vai estar disponível durante as eleições, vamos assistir o filme do Bolsonaro, o pessoal do Lula tá chateado pra caramba, tá dolorido pra caramba, mas no final das contas a produtora prestou conta de todo o dinheiro aqui, não tem nada de errado, tá tudo 100% certo nessa história. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.